Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal Palavra de Redenção, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, lançado pela editora Dialética. Nesse texto você aprenderá a fazer a análise narrativa da Bíblia, uma introdução ao Evangelho de Mateus, o texto do juízo final, estudado a partir da análise narrativa e a atualização dessa mensagem pastoral para os dias de hoje. Nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Temos como palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 7 a 12, Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30 e Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 52. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, 1 Reis, capítulo 3, nós temos justamente Salomão, rei de Israel, que pede a Deus sabedoria e Deus lhe concede o dom da sabedoria para poder governar todo o povo de Deus, para governar todo o povo de Israel. É claro que esse texto, do ponto de vista histórico, do ponto de vista narrativo, se trata de uma propaganda da monarquia de Judá acerca da própria monarquia, apresentando de forma bela e ideal todos os seus reis. Então, por isso que ficou no imaginário popular do povo de Deus, Salomão como um rei sábio. Mas uma leitura crítica do próprio Antigo Testamento, sobretudo o livro de Reis, mostra que em várias ocasiões lhe faltou essa sabedoria, pois após o seu governo, devido a um péssimo governo que ele fez, o reino foi dividido em dois, reino de Israel e reino de Judá, ou seja, reino do norte e reino do sul, por causa da alta tributação que ele colocou sobre o povo. Mas da catequese do texto se fica. Ele pediu a sabedoria. A sabedoria foi considerada por ele o maior tesouro que ele poderia ter pedido a Deus, mais do que riqueza, mais do que tudo. Esse texto está em paralelo com Mateus capítulo 13, versículo 44 e 52, que contém duas mensagenzinhas nesse texto. Então, continuamos o capítulo 13 de Mateus, que é o miolo do Evangelho de Mateus, apresenta as parábolas do reino. Então, no primeiro momento, Jesus compara o reino de Deus como alguém que encontrou um tesouro perdido e vende tudo para o poder encontrar. E vende o tudo para comprar a terra onde que está esse tesouro perdido, né? Ou seja, essas pérolas preciosas, né? E num primeiro momento um tesouro escondido, depois a questão das pérolas preciosas, ou seja, o reino de Deus é como um tesouro que a pessoa tem que vender tudo para comprar o campo e ficar com aquele tesouro. É como uma pérola de precioso valor que a pessoa precisa vender tudo para adquirir aquela pérola. Né? Então, o reino de Deus, o reinado de Deus, ou seja, a instauração do reino de Deus deve ser a coisa mais importante na vida. O maior tesouro é a maior pérola que a pessoa possa ter. E depois, no final do texto, ainda se diz que, mais uma vez, aquela ideia da separação do bem e do mal. Só que agora sob a metáfora da rede lançada que pega peixe bom e peixe que não é bom. Né? Então, são duas mensagenzinhas que aparecem aqui, portanto, no Evangelho. Então, a maior riqueza que nós precisamos ter na nossa vida é o reino de Deus manifestado na pessoa de Jesus. Papa Bento XVI, numa leitura absolutamente cristológica do Evangelho, vai afirmar que o reino de Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, para quem é discípulo de Jesus, nada deve ser mais importante, sua maior riqueza deve ser a presença de Cristo na sua vida, a vivência da sua palavra, o exemplo de sua vida e a prática de tudo aquilo que ele nos ensinou no Evangelho. Por quê? Porque um dia, no final da história humana, quer seja pessoal, quer seja comunitária, haverá a distinção, a separação entre o bem e o mal, e esperamos estar do lado daqueles que haverão de ter cumprido a vontade de Deus e sermos salvos para o reino eterno, para o reino eterno. Isso por quê? Segunda leitura, Romanos 8, 28 a 30, quando se fala da predestinação paulina, ou seja, que Deus nos predestinou a sermos conforme seu Filho amado, né?
É interessante porque Paulo retrata aqui uma vontade de Deus de que cada um de nós sejamos conforme Jesus. Esse texto é a continuação da segunda leitura do domingo passado. Se na segunda leitura dizia que o Espírito Santo intercede por nós, então qual que é a graça que o Espírito Santo intercede por nós? A graça de sermos como Jesus. Sermos como Jesus. Então o Espírito Santo move o nosso coração, move a nossa vida, a fim de que Jesus possa ser gerado, Jesus possa nascer em nós. Que a nossa vida possa ser uma vida conforme a vida de Jesus. Uma vida conforme a vida de Jesus. Né? Então é a grande graça. Agora, essa predestinação não é uma questão mágica, né? Ou seja, e nem deve ser entendida ao modo como Calvino entendeu, que segundo a tradição católica está absolutamente errado. Deus deseja que sejamos conforme Jesus, mas dependerá da nossa abertura e docilidade à ação do Espírito Santo para que esta graça possa de fato acontecer na nossa vida, para que essa graça possa acontecer de fato na nossa existência. Né? E essa seria a verdadeira sabedoria, deixar com que o Espírito Santo possa agir em nós, transformar em nós nosso jeito de agir, pensar, falar, amar, a fim de que toda a nossa vida possa ser uma vida semelhante à vida de Jesus. Então, neste 17º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor, portanto, que nos conceda essa graça, a graça de considerar a sabedoria que é a pessoa de Jesus a maior riqueza de nossa vida, que nós não coloquemos nada anterior a Jesus na nossa existência. Jesus é o tesouro escondido, Jesus é a pérola escondida, ao qual nós devemos abraçar, viver e amar e seguir os seus mandamentos, seguir a sua palavra, porque no fim da história haverá a separação definitiva do bem e do mal, e esperamos, vivendo a palavra de Jesus, nos encontrar do lado daqueles que haverão de ser salvos. E a salvação é essa predestinação, sermos como Jesus. Então, às vezes a gente pensa a salvação só para o fim da vida, e de fato existe a salvação eterna, a salvação escatológica, mas aquele que já configurou sua vida, a vida de Jesus aqui na história, ele já experimenta a salvação de Deus. Ser como Jesus já é ser salvo. Peçamos ao Senhor, portanto, que conceda a cada um de nós essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, Rádio Nossa Mãe de Biritec, nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, e a você, querido Rádio Ouvinte, pela sua audiência. Continuamos a divulgar a peregrinação para a Terra Santa em junho do ano que vem, 10 de junho a 18 de junho. Saída no dia 10, retorno no dia 18. Permaneceremos 6 dias na Terra Santa, numa peregrinação que será uma experiência espiritual inesquecível. Interessados deverão contactar a Kelly Mello pelo telefone 035 99845 6167, 035 99845 6167. E uma boa notícia, o valor do pacote abaixou. O pacote agora está saindo $3.550 por pessoa. Então, maiores informações de como pagar, de como parcelar, tudo aí com a Kelly Mello, representante da Ortega Tour na cidade de Candeias. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.